Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. A nossa convidada comunica, ensina e interpreta no meio acadêmico. Na música brasileira, no tango e no jazz, ela interpreta o idioma mundial da canção popular. Vamos bater um papo aqui no Ilustre Podcast com a doutora em comunicação e cantora, Geisa Fernandes. Confira agora o nosso bate-papo. Vamos lá. Oi, Geisa. Que bacana, que honra estar falando com você aqui no Ilustre Podcast. Eu conheci você e o seu trabalho em 2016. A gente se encontrou no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que é um dos concursos de humor gráfico mais tradicionais do planeta e mais antigos também. Você foi jurada de premiação do salão daquele ano e eu fui jurado de seleção. E gentilmente você já sacou de um disco do seu cartão de visitas, né, na música, e me presenteou. Até hoje eu escuto, sempre te digo isso. E a gente se conheceu assim, através do humor gráfico, dos quadrinhos que você também abordou no seu trabalho, na sua tese como doutor em comunicação na ECA USP, em 2010. Eu queria que você falasse desse contato com o Salão de Humor como jurada de premiação, a difícil tarefa de escolher o que seria, na visão de um júri, os melhores trabalhos em caricatura, em quadrinhos, em cartoons, né? E também queria que você falasse da sua tese, Saberes Enquadrados, Histórias em Quadrinhos e Reconstruções Identitárias. Olá, Érico. Olá, ilustres ouvintes do Ilustre Podcast. Que legal! Estou tão contente de participar desse projeto. Muito obrigada pelo convite, Érico. É sempre muito bacana a gente ter a oportunidade de falar do nosso trabalho e ainda mais para um público tão especial. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. E, rapaz, 5 anos, né, já dessa experiência incrível que foi participar do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. E eu só tenho boas lembranças. A começar pela hospitalidade do pessoal de Piracicaba. Terra linda, né? Terra boa. E gente muito legal, fiz amizades. Um beijo para Melissa Manfrenato, que é daí, minha querida. E que à época nos assessorava, porque havia também membros do júri de fora do Brasil, Salão Internacional mesmo, não só por conta dos trabalhos, né, que participam, mas por conta também da composição do júri. E eu lembro um fato também que ficou muito marcado para mim dessa experiência, foi o fato de eu ser a única mulher no júri na época. Mas do lado de lá, do lado das pessoas que enviaram seus trabalhos, aí eu não estava sozinha. A presença feminina também bastante forte. E a altíssima qualidade, né, dos trabalhos também foi uma coisa que me chamou muita atenção. E a consequência disso é que o júri teve muito trabalho, né? Trabalhamos muito mesmo. Porque se alguém acha que participar de um salão de humor é brincadeira, sinto frustrar a expectativa, porque não é não. Até mesmo pela projeção que o Salão de Humor de Piracicaba tem, o trabalho de seleção é feito de uma maneira muito criteriosa e muito respeitosa, e foi difícil, assim, porque era muita coisa boa para a gente escolher. Mas foi, assim, de fato, um momento especial para mim, assim, a participação no Salão de Humor. Que lembrança boa! E agora você puxou mais ainda no tempo, trazendo aí a minha tese de 2010.
da qual eu tenho muito orgulho, sem nenhuma falsa modéstia. A Escola de Comunicações e Artes da USP é reconhecidamente um centro de excelência, e no meu caso, né, que sou do estado do Rio, sou de Niterói, no Rio de Janeiro, deu muito trabalho não só para entrar, por conta do processo de seleção, mas também para cursar esse doutorado, né? E eu sou muito grata à USP pela estrutura que ela disponibiliza para o aluno que vem de fora, e acho importante deixar aqui registrado meu agradecimento, porque às vezes a gente se esquece da qualidade das nossas instituições públicas. E sobre a minha tese especificamente, olhando agora, né, com o filtro generoso que o tempo dá para a gente, eu percebo que ali foram levantadas algumas questões, ou começaram a ser delineadas algumas questões, e depois ganhariam muito destaque fora mesmo do meio acadêmico. Por exemplo, a questão da representatividade, da importância da representatividade. E trabalhando com diversos exemplos de quadrinhos de várias partes do mundo, a proposta central da tese é uma dupla reflexão, na verdade. Tentar entender como que as identidades são construídas nas histórias, e essa parte é uma espécie de desdobramento do meu mestrado, que havia sido sobre como se dava a representação do homem do campo nas histórias em quadrinhos. E a segunda reflexão da minha tese é que identidade a própria linguagem dos quadrinhos constrói para si. Qual é a reputação que essa linguagem constrói para si? Qual é a história que essa linguagem constrói para si mesma? A minha graduação foi em História e também foi aí em São Paulo. Eu fiz História na Unicamp. E essa questão da identidade, até pela minha história pessoal também, acho que é uma pergunta muito presente na minha vida. E as linguagens, elas também constroem identidades para si. Então, o jornalismo, ele é muito preocupado com a imagem do próprio jornalismo, né? Do que significa o ofício do jornalista, etc. A mesma coisa na dramaturgia, pensa-se muito, né, sobre o fazer do ator. O cinema é uma linguagem que vive se voltando para si mesma também e se pensa muito. E lá em 2010 eu propus então uma reflexão da linguagem sobre ela mesma. E se por acaso alguém se interessar, a tese está disponível na íntegra, online, no banco de teses da USP, e o título é, como o Érico mesmo falou, Saberes Enquadrados, Histórias em Quadrinhos e Reconstruções Identitárias. Geisa, vamos falar de um assunto, de uma arte a qual você dedica a sua vida, que é a música. Conta de duas experiências aí muito marcantes aí, não só na sua experiência como cantora, como intérprete, mas como algo que te marcou profundamente e definitivamente, marcou a sua vida, que foi a sua vivência na vanguarda, na cena da vanguarda paulistana e no exterior. Você ter morado na Alemanha e na Bélgica. Conta dessas duas experiências na música em São Paulo e em outros países, né? Olha, Érico, para ser bem sincera com você, a minha ida para São Paulo para fazer a graduação na Unicamp foi toda ela uma experiência muito marcante. Muito, muito mesmo. Era a primeira vez que eu saía da casa da minha mãe, do estado do Rio, então tudo muito novo e de repente a cena cultural de Campinas e da Unicamp particularmente, muito vivas, muito vibrantes, e foi quando eu tive a primeira experiência de fazer parte de bandas, porque a minha história com a música, ela se encaixa bastante bem assim, aos passos da
da jornada do herói, né, que é um termo que eu tenho certeza que vários ouvintes conhecem. E na jornada do herói aparece esse momento, né, assim, da descoberta. E para mim foi esse momento em São Paulo durante a minha graduação. E na Europa, um momento muito marcante aconteceu em 2019. Eu viajei muito durante o ano de 2019 por conta de compromissos acadêmicos. E eu sempre tento combinar esses compromissos com apresentações musicais. E aconteceu no ano passado, por conta de um congresso na Espanha, eu tive a oportunidade de me apresentar, na verdade, primeiro na Alemanha e depois fui para a Espanha, onde haveria o congresso, e aí me apresentei em Madrid e foi uma noite dessas, assim, noite mágica, sabe? A apresentação aconteceu poucos dias depois do falecimento do João Gilberto, para quem eu fiz uma homenagem durante o show, que acabou se tornando uma homenagem à música brasileira, porque a plateia era muito receptiva. Havia, não só, era verão, né, em Madrid, isso foi em julho de 2019, então com muitos estrangeiros também na cidade, na plateia. E, novamente, sem falsa modéstia, vou dizer que eu fiquei muito feliz nessa noite, porque o pessoal levantou para dançar, não só ao som de bossa nova, mas acabamos assim resgatando músicas do Senhor, do Ernesto Nazaré. É muito emocionante, né, a gente ver como a cultura brasileira, como ela é respeitada, como ela é valorizada. E claro que dá tristeza, porque a gente sabe que muitas vezes esse respeito e essa valorização acontecem mais fora das nossas fronteiras do que dentro do país. A maravilhosa violonista, cantora, compositora Joyce Moreno, ela falou numa live que ela muitas vezes se sente como uma embaixadora de um Brasil que já não existe mais. E esse comentário fez todo sentido para mim, é exatamente assim que eu me sinto. Mas, ao mesmo tempo, em momentos como esse, de Madrid, eles são, para mim, assim, prova de uma resistência, de que esse Brasil ainda existe. E eu, de minha parte, quero continuar a ser uma embaixadora dele. E chegamos aqui nesse papo ao seu cartão de visita, né? O disco, o CD Geisa Fernandes, de 2013. Um disco que não sai dos meus ouvidos até hoje, desde que você me presenteou com ele, gentilmente me presenteou. Tá nas plataformas digitais. Então conta do repertório que você fez pro disco. Uma das músicas que eu aprecio bastante é o Samba do Pavão, uma música muito engraçada, uma música muito de ginga, de balanço e de um senso de humor assim muito feminino, vamos dizer assim, né? E de um lance que você fez que é muito feliz, muito acertado e que tenho certeza que seria aprovado pelo autor da música, o Ernesto Nazaré. A letra que você fez por Brejeiro, do Ernesto Nazaré, um clássico aí da música, da canção popular brasileira. Então conta do seu repertório do disco, seu repertório autoral que você interpretou e também desse feliz encontro aí além do tempo com o Ernesto Nazaré. Rapaz, mas olha isso, que honra, coisa boa. Se eu soubesse como é que isso deixa a cantora feliz, fiquei muito feliz em saber que você escuta com frequência. Muito bom, obrigada, viu? E a história desse CD, que saiu em 2013, que é o meu primeiro CD autoral, ela começa em 2010, quando eu participei de um festival do selo Niterói Discos e fui uma das ganhadoras da categoria MPB. Então a premiação era participação num CD produzido pela Niterói Discos. Mas ali eu conheci vários músicos e dentre eles o músico que viria a ser o produtor desse primeiro CD, o Francisco Falcon.
Então, na época, eu já tinha várias músicas minhas, mas que não havia gravado. E a gente fechou num projeto de 10 canções. Seria então um álbum com 10 canções. E aí, depois de todos os percalços assim, pelos quais passa uma produção independente, como você bem imagina, o álbum ficou pronto no final de 2012 para lançar em 2013. E 2013 foi o ano em que se comemorou os 150 anos de nascimento de Ernesto Nazaré. Eu quis fazer uma homenagem a esse grande mestre, essa referência na música popular brasileira. E Brejeiro era uma música que aparecia muito nos ensaios, sobretudo na época que eu tocava em trio, numa formação em trio, era o trio noturno. E dali vieram as primeiras improvisações assim que eu fiz de versos sobre a melodia do Brejeiro. E por ocasião, então, dessa efeméride, né, do Ernesto Nazaré, eu voltei a esses versos que eu tinha feito e completei a história. E a minha intenção era de respeitar o clima original. Então, eu procurei, assim, usar termos que pudessem, de alguma maneira, remeter à época do Nazaré. E tentei dar uma retrô, uma vintage, a nova versão, né? Porque Brejeiro já possui outras letras. E a minha intenção foi fazer com que mais pessoas conhecessem a obra do Nazaré, mas sem soar forçado. Então, que ela parecesse interessante para um ouvinte contemporâneo, mas que não parecesse costurada ali por cima, remendada sobre a melodia. E achei até graça, Érico, quando você comentou da história de ser parceira do Nazaré. Pois é, essas parcerias póstumas, assim, elas não são muito justas, né, com o parceiro, porque ele não pode se defender se não gostar. Mas eu costumo brincar dizendo que até hoje o Nazaré não veio puxar meu pé, e eu tive dois pareceres muito importantes para mim sobre essa parceria. O primeiro foi do Cristóvão Bastos, que é um amigo muito querido, e ele falou assim, quando eu contei que estava fazendo a versão da música do Nazaré, ele falou assim: olha, mas tem que ser uma letra que vale a pena, né? Porque pegar a música aí que já existe, não sei o quê, para fazer letra que não... Ai, meu Deus do céu, onde é que eu tô me metendo? E aí, claro que eu quis saber a opinião dele, né? Depois que o CD saiu, e ele falou: não, vale a pena, vale a pena. Fiquei muito feliz. E a segunda, assim, confirmação foi aparecer na página, né, oficial da comemoração dos 150 anos do Nazaré, listada lá com uma das versões do Brejeiro. Então, minha homenagem foi aceita. Fico muito contente, porque foi feito com muito respeito e muito amor pelo legado desses gênios pioneiros da nossa música. Aí você perguntou do samba do pavão, né, especificamente. O samba do pavão, pois é, o samba do pavão é a história de um flerte de internet que não deu em nada. E foi assim, foi uma sequência de marcações de encontros que não aconteceram. E dava sempre alguma coisa errada e a gente não se via. E eu comecei a achar, meu Deus do céu, mas esse moço nem faz assim tanta questão de encontrar comigo, eu acho. E fiquei remoendo esse assunto e veio essa ideia assim de, mas o que será, né? Será que ele marca e desmarca toda vez? E será que bate algum medo, assim, de ser um vampiro, né? Ou, sei lá, né, que vai fazer algum mal a ele. Então começaram a vir os versos, assim, do samba e o título, em referência ao pavão mesmo, essa coisa do animal que se mostra muito e tudo, se exibe, mas esconde ali o ponto fraco que são os pés. Então é o samba do pavão. Um detalhe muito importante do seu trabalho musical, Geisa, que eu aprecio bastante, é o fato de você investir em projetos de gêneros musicais e que eles sempre vêm acompanhados da sua verve, do seu saber, que talvez tenha a ver com a sua formação
acadêmica, mas também com uma ânsia, uma sede aí de informar para as pessoas, para o respeitável público, do que se trata o seu projeto. É uma educação mesmo da alma, né? Pois é, né, Érico? Uma vez pesquisadora, sempre pesquisadora. E assim como o meu primeiro álbum foi de, como você falou, do cartão de visitas, né, musical, eu acho que eu apresento assim as influências dentro da música brasileira mesmo. Os dois outros projetos, La Nueva Milonga e o Soul Now, eles foram lançados, então, já de uma maneira diferente. O Geisa Fernandes, né, o primeiro álbum que leva o meu nome, de 2013, ele tem um produto físico, né, o CD, que eu fui te presentear a você. Enquanto La Nueva Milonga, tanto La Nueva Milonga quanto o Soul Now, saíram inteiramente no formato digital. E ambos foram gravados no estúdio do Santiago Tabela, que é um músico bastante conhecido pela atuação dele na banda El Quarteto de Nos. Nesses dois projetos, eu exploro as outras bases do meu repertório, que são a música sul-americana, sobretudo da região do Rio da Prata. Então, todo esse universo do tango, milongas, cúmbias. E no Soul Now, o jazz e um pouco também da música francesa, uma referência a Piaf e da música de cabaré, da chanson, né? Mas tudo isso com uma roupagem que remete ao jazz. E o processo de produção desses trabalhos foi uma loucura. Eu fiquei 2 semanas em Montevidéu, literalmente morando no estúdio. Ele é adaptado, né, para receber músicos. E como eu topo uma loucura de gravar um álbum em pouquíssimo tempo, e gravei com músicos de lá, num desafio a mais, né, de estabelecer uma comunicação num ambiente musical e linguístico diferente. E o mais legal é que ambos deram frutos. Então, lá no Eva Milonga, ele virou um espetáculo musical no qual eu explico a história do tango e as ligações com a música popular brasileira, que são muitas. Do roteiro do show saiu o podcast lá no Eva Milonga, Tango e Música Popular Brasileira, e o Soul Now, que é, digamos assim, o mais declaradamente jazzístico, né, de forte influência aí do jazz vocal norte-americano. O título ele já começa com... É um diálogo com o So What, é uma música do Miles Davis. E aqui aproveitando assim para abrir um parêntese sobre a minha relação, né, com o jazz. Em 2020 foi lançado um documentário sobre a Alcione, maravilhosa, né, cujo título é O Samba é Primo do Jazz. Eu achei muito interessante, assim, porque essa é uma expressão que eu uso também, inclusive para explicar para os músicos de outros países, né, essa relação. E eu acho que esses primos precisam se visitar mais, se frequentar mais. E esse trabalho, o Soul Now, ele me proporcionou, você perguntou sobre experiências marcantes, né? O lançamento do Soul Now foi uma experiência muito marcante. E eu lancei nos Estados Unidos, uma casa de jazz, assim, muito bonita, muito aconchegante, casa cheia e uma plateia muito receptiva. E era uma espécie de clube de jazz, então eu sabia que era uma plateia bem difícil assim, de agradar. E o fato de diversas manifestações de carinho, incluindo um casal que quis falar comigo no intervalo para me abraçar, porque eles tinham ali relembrado da juventude embalada pelo som da bossa nova, etc. e tal. Enfim, um momento muito especial, muito, muito especial. E o podcast, How to Be Indie in Brazil, foi quando eu achei que, com tanta história para contar, que eu poderia talvez ajudar alguém, né? Compartilhando as minhas experiências na produção desses trabalhos e na verdadeira jornada, né, que é a gente se lançar no universo da música.
O How to Be Indie em Brasil foi meu primeiro podcast, então muito na raça mesmo. E a ideia era retornar com uma nova temporada dele em 2020. Mas, por conta da pandemia, os projetos mudaram. E na ânsia de entender um pouquinho do que estava acontecendo, eu lancei o podcast Quarantine Jazz. E o Quarantine Jazz foi crescendo, se tornou um projeto que tomou todo o ano de 2020. Para mim, eu consegui fazer um retrato mesmo sonoro da pandemia, entrevistando músicos de jazz de todos os continentes, com o objetivo de tentar entender melhor, né, o impacto da pandemia na vida de cada um deles, saber o que eles estavam fazendo e também ser mais um espaço de divulgação dos trabalhos que não pararam. Quer dizer, ninguém parou de produzir por causa da pandemia, mas a oportunidade de mostrar o trabalho diminuiu drasticamente, né? Foi um trabalho bastante duro de fazer, muito sofrido, por um lado, mas muito enriquecedor. E depois fomos parar também no site do Social Distancing Festival, que reunia todas as ações assim, criativas durante o ano de 2020. E como podcast pouco é bobagem, agora no final de abril, em comemoração ao Dia Internacional do Jazz, comemorado no dia 30 de abril, vou lançar no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, nas grandes plataformas de streaming, uma pequena série chamada 10 Minutos de Jazz com Geisa Fernandes, contando também não só a formação, mas as ligações desse gênero com a música popular brasileira. O que você acredita que vai ser o caminho da música nesse novo século? Que a gente praticamente no século XX passou do gramofone para a internet, né? E isso é um século aí de muita transformação, de muita riqueza musical, de muito produto musical bom, outros nem tanto, mas no meio dessa salada toda a gente consegue distinguir o sabor das coisas que valem a pena, né? Então, para onde vai a música nesse novo século e para onde vai a sua música? E que perguntas difíceis, hein? Mas vamos lá. Eu me arrisco a dizer que o futuro da música vai estar ligado a experiências mais intimistas. Acho que cada vez mais grandes cenários musicais ou gêneros que privilegiam uma experiência muito grandiosa, com muita gente, num espaço muito grande, talvez tenham mais dificuldade por um cenário, pelo menos a curto prazo, de produção e realização. Isso eu digo em relação à música ao vivo, né? E quanto às outras maneiras de se consumir música para além da experiência ao vivo, aí eu acho que a gente vai ter o convívio dessas formas todas presentes hoje. Então, continua... Quem é de CD continua no seu CD, e quem é da playlist digital vai ficar com ela. O vinil anda muito bem, obrigado. Cresceu, inclusive, a produção de vinil. E acho que o mesmo consumidor busca formas diferentes dependendo da situação. Uma hora vai ser o streaming, outra hora vai ser o CD, ou o vinil, ou a fita cassete. E quanto ao futuro da minha música, eu vejo cada vez mais essa relação entre o visual e o sonoro. Vejo essa relação mais forte. Inclusive, o meu tema de pesquisa atual é a interação entre os comics e o jazz, não só o suporte visual que desenhistas, ilustradores deram ao gênero através, por exemplo, das capas dos discos, mas também como a produção visual influencia a música em si. E aí, como exemplo, eu poderia citar o trabalho do Kamasi Washington, que é um saxofonista norte-americano, que em 2015 lançou um álbum chamado The Epic, e super premiado. E esse álbum ele foi baseado num romance gráfico de autoria do próprio Kamasi. Então é por aí que eu estou indo. E para quem quiser saber mais sobre os meus trabalhos, é só visitar geisafernandes.com. Tá tudo lá. Inclusive meu blog, chamado The Red Flower Press, onde eu conto experiências, histórias, sempre com algo relacionado à música. Então a gente se vê por lá. Geisa, queria te agradecer imensamente pela disponibilidade, pela gentileza
e pela generosidade em falar do seu trabalho, do seu idioma musical, da sua vida, do modo que você comunica a sua arte e a arte de tanta gente, de tantos músicos, de tantos compositores, de tantos comunicadores, tantos artistas, para o respeitável público, sendo a artista que você é. Então agradeço demais pela sua conversa com a gente aqui. Ah, que legal! Imagina! Eu aqui agradeço muito, agradeço imensamente pela oportunidade. Adorei o papo, gostei demais. Muito obrigada mesmo, de coração, e parabéns! Parabéns aí pela criação e realização do Ilustre Podcast, porque topar um podcast não é brincadeira, sei por experiência própria. Então, a todas as pessoas envolvidas, meus parabéns. E para todos os ouvintes do Ilustre Podcast, um grande beijo. Érico, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. E você acabou de ouvir as palavras e a voz de uma legítima comunicadora, de uma legítima artista, Geisa Fernandes. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.